Então, hoje nós vamos dar prosseguimento ao curso e dando prosseguimento também a essas exposições que a gente colocou no curso, de pessoas que vêm pesquisando o tema da questão fundiária em geral, teoricamente, no Brasil, com o intuito de, enfim, de fazer um contato da discussão teórica com essas reflexões, análises concretas e, ao mesmo tempo, uma discussão sobre o Brasil, né? Então, nós tivemos a oportunidade de fazer isso convidando a Betânia, que nos falou sobre a política de regularização fundiária, a sua história, e de como ela acabou sendo capturada, pelo menos na concepção, né, por essa lógica da mercantilização da terra, embora isso ainda esteja em disputa na sociedade brasileira, né? E tivemos também a oportunidade de ter o contato com a pesquisa da Ana, que nos trouxe a reflexão sobre o centro de São Paulo, o embate entre capital e propriedade, em torno da apropriação do centro para a renovação do centro, segundo a lógica do capital, né? E foi também um momento interessante, não só da discussão teórica, mas também de pensar a natureza desse embate no Brasil, no caso da Ana, trazendo um pouco a reflexão da dimensão, da lógica do capital mercantil como relação social e como cultura que prevalece nesse embate e dando conteúdo às relações sociais que se organizam em torno da propriedade da terra naquela área, né? E hoje nós estamos recebendo a Tarsila Fidalgo Ribeiro, né, que bom, é pesquisadora do observatório, né? Fez mestrado no observatório, fez doutorado também no observatório. Eu tive a satisfação de orientar a tese dela, né? E atualmente a Tarsila continua como pesquisadora do observatório, mas também atuando no Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, né? Aliás, ela vai falar um pouco sobre isso. Eu espero que ela está lá na Bahia, em Salvador, no congresso, seminário do Instituto, né? E, bom, a Tarsila fez uma tese sobre, enfim, esse tema, né, da propriedade privada da terra, né, ampliando a discussão, né, trazendo um pouco como a propriedade privada da terra está se transformando como relação social a partir da absorção da propriedade privada à terra, né? Na dominância financeira, na lógica desse capitalismo sob dominância financeira, né? Então, além de ter sido uma tese teórica que discutiu isso à luz da literatura internacional, né, e brasileira, mas ela também trouxe uma reflexão sobre o Brasil, mostrando um pouco como hoje nós estamos num embate, enfim, nessa lógica de absorção da terra como ativo financeiro no Brasil, quanto isso está expresso em projetos de transformação regulatória a nível nacional, enfim, na direção de criar as bases institucionais e legais para que a terra possa ser inteiramente, pelo menos na utopia do neoliberalismo, né? Totalmente circulando como ativo financeiro, né? Então, é uma tese que não só tem uma reflexão teórica pertinente e relevante, né? Mas também traz uma reflexão super importante para nós sobre esse embate, esse momento do embate brasileiro em torno da terra urbana, na medida que esse marco legal enfim, está sendo pensado, né, para construir o mercado da terra sob a dominância financeira. Então, Tarsila, muito obrigado pela presença. Eu e Fernando agradecemos aí a tua presença, entendeu? Sei que você está aí no seminário de Salvador, né, do Instituto, e ela abriu aí a possibilidade de fazer essa exposição para a gente. Então, Tarsila, passo a palavra para você, tá? Obrigada, professor César. Obrigada, professor Fernando, pela oportunidade. É sempre um prazer dialogar sobre o tema da nossa tese, né? Depois de
da defesa, a gente costuma ficar um pouco esgotado, não falar mais muito no assunto, mas, no meu caso, o passar dos meses e dos anos desde a defesa só vem reforçando o argumento colocado na tese, então, a todo momento, eu acabo sendo convidada a revisitar a proposição teórica que fiz, enfim, atualizar de acordo com o andamento aí dos novos projetos de lei, enfim, das aprovações que vão ocorrendo aí ao longo do tempo em relação à propriedade, em especial a propriedade fundiária no Brasil. Bom, eu vou compartilhar a minha tela, porque, enfim, acho que fica mais fácil de acompanhar a exposição. Deixa só eu... Bom, gente, então vamos lá conversar um pouquinho sobre esse tema da financiarização da terra, né? Eu vou já dizer que eu vou me aproveitar muito do que foi dito aí pelas minhas colegas que me antecederam, né? A Betânia, a Ana, que vieram construindo um raciocínio que vai ser muito útil para a gente chegar aqui nessa construção que associa a regularização fundiária, que associa essa possibilidade de homogeneização do regime jurídico da terra com o processo de financiarização, com o movimento do capital financiarizado internacional, né? Então, eu deixo aqui já de cara o meu contato, está aparecendo aí na tela, caso alguém fique com alguma dúvida, alguma questão, alguém que nos assiste sem estar no ao vivo, pode ficar à vontade para escrever, enfim, eu vou ter todo o prazer em dialogar com vocês. Bom, então, eu sei que vocês, de alguma maneira, já deram uma olhadinha nisso, mas eu não podia deixar de trazer alguma contextualização para esse tema que a gente vai tratar, né? Então, a gente tem aqui como contexto, primeiro, a dominância financeira, ou o que muitos chamam de financiarização, e aí, enfim, cabe até uma precisão conceitual, mas esse não é o tema aqui da nossa aula. Ela é uma característica da etapa atual do capitalismo, né? E essa característica, essa etapa atual do capitalismo, ela tem aí como eixos constituidores, né, alguns dos seus eixos constituidores, uma exacerbação do capital fictício e de práticas rentistas, né? Ou seja, você tem um retorno à exploração da propriedade com fins de obter renda. Então, você tem aí uma sequência bastante relevante de instituição de propriedades. Então, nós temos propriedade intelectual, propriedade imaterial. Então, você tem esse conceito de propriedade invadindo, digamos assim, outros eixos, rompendo fronteiras antes existentes para se consolidar como a maneira por excelência, né, de obtenção de renda nessa etapa do capitalismo. E, em conjunto e como uma consequência desse rentismo, do estabelecimento, do desenvolvimento dessas relações de propriedade, de tudo, né, você tem uma exacerbação do capital fictício, capital esse que decorre exatamente de relações de propriedade cujo resultado se autonomiza e, então, passa a circular com um certo descolamento da realidade, da materialidade da propriedade, então alcança aí valores estratosféricos, enfim, são os movimentos voláteis que nós vemos de bolsas de valores, enfim, e desses ativos financeiros. Então, é muito claro para a gente que as relações de propriedade, a essa altura do campeonato, no século XXI, elas voltam ao centro da dinâmica capitalista, assim como aconteceu lá na própria constituição do modo de produção, ainda no século XIX, né? Então, nesse cenário, que traz uma maior relevância das relações proprietárias, né? A gente tem também um crescimento do papel da regulação, do papel do direito, né, no capitalismo. E qual é o papel dessa regulação dentro desse cenário econômico maior, né?
a consolidação e a instituição de propriedades, ela passa diretamente por normativas, diretamente por regulações. Então, sempre que nós temos bens ou coisas, né, que até então estavam fora ou não completamente inseridos em dinâmicas de mercado, você acaba acionando o direito por meio das suas regulações, das suas normativas, para que transforme as relações sociais que incidem sobre esses bens em relações de propriedade que possam ser diretamente apropriadas pelo modo de produção capitalista nas suas diferentes fases, atualmente nessa fase financeirizada, né? Bom, e isso é um cenário global, né? Até aqui, esse contexto, nós não estamos falando especificamente do Brasil, nem especificamente da América Latina. Isso é um fenômeno global que nós temos assistido aí nas últimas décadas. Mas se a gente pensar aqui no Brasil, e se a gente pensar especificamente na situação fundiária, né, nós temos uma fronteira especialmente pouco explorada de rentismo, de financiarização, enfim, de apropriação capitalista relacionada ao estoque fundiário brasileiro. Então, nós temos aqui no Brasil um país de dimensões continentais, como todos nós sabemos, e um país em que a terra ela nunca se transformou completamente em mercadoria, né? Então, ela nunca teve uma homogeneização jurídica que permitisse que ela circulasse economicamente da maneira como é feita, por exemplo, nos Estados Unidos, enfim, e na Europa. Então, na verdade, aqui no Brasil, ao longo dos séculos, houve o estabelecimento de relações sociais absolutamente diversas com a terra, né? Então, a terra, ao mesmo tempo em que funcionava como um elemento fundamental para a reprodução social, a terra também sempre foi um elemento de poder, de status, né? Sempre teve uma relação, inclusive, com a própria construção das coalizões políticas, né? Então, a terra no Brasil ela tem uma multiplicidade de significados que muitas vezes passam ao largo da representação capitalista enquanto mercadoria, enquanto bem a ser negociado no mercado. Bom, e aí, nesse cenário, né, de um país de dimensões continentais, um país com uma terra muito produtiva nas áreas rurais e uma terra cada vez mais valorizada nas áreas urbanas, em que essa terra assume esse amálgama de relações diversas sem uma homogeneidade de regime jurídico, você tem uma necessidade de ampliação de relações que realmente expressem o paradigma da propriedade privada individual com a terra urbana, exatamente para tratar da inserção desse elemento no mercado, enfim, seja no mercado direto de comercialização dessa terra, seja no mercado financiarizado de títulos baseados nela. Então, esse é o principal contexto que vai dar conta aí da nossa reflexão hoje. Bom, especificamente sobre o papel da terra no capitalismo, sobre dominância financeira, né? Por que é tão importante para a gente refletir sobre a questão fundiária? Por que é tão importante a gente pensar especificamente aqui no Brasil sobre essa questão fundiária agora, né? Bom, importante que a gente tenha em mente também ainda no âmbito contextual, né? De que nós temos uma série de ajustes espaço-temporais que se destinam a, de alguma maneira, absorver excedentes de capital, provocar escapes de crises capitalistas que passam pelas cidades, né? Passam pela abertura de novas fronteiras ou aprofundamento de fronteiras de acumulação que já existem, né? E aqui a terra tem um papel fundamental exatamente por representar essa fronteira de acumulação ainda pouco explorada no nosso país. Então, podemos dizer que uma das formas dos ajustes espaço-temporais aqui no Brasil, pelo menos dos ajustes espaço-temporais em curso, seria exatamente
uma exploração maior dessa fronteira representada pela questão fundiária, né? Como eu falei antes para vocês, nós temos a propriedade como um elemento fundamental no cenário de um capitalismo rentista financiarizado. Você precisa constituir relações de propriedade dentro do paradigma capitalista para conseguir que os bens funcionem, né? De modo a produzir renda, né? E alimentar, de alguma maneira, o rentismo e, por consequência, ou numa relação de aprofundamento, levar também aí a financiarização, enfim, a exacerbação dos capitais fictícios relacionados a essa propriedade, né? Mas, ao mesmo tempo que nós temos essa tendência, que nós temos aí esse cenário de aprofundamento da terra como mercadoria e como capital fictício, como ativo financeiro, nós temos, lá desde a teoria do valor marxista, desde lá de trás, a terra sendo vista como uma mercadoria fictícia. O que isso significa? A terra não tem os elementos básicos para ser pensada e encaixada, digamos assim, como uma mercadoria propriamente dita no modo de produção capitalista. Isso porque ela não é produzida pelo homem, né? Ela não é produzida dentro de processos de trabalho estabelecidos, dentro das condições de produção. Então, essa condição dela de um elemento natural, né, que está dado e que tende, inclusive, a gerar relações de monopólio, na medida em que ela tem características próprias que podem ser mais rentáveis ou menos rentáveis, enfim. Essas características limitam, né, as possibilidades da sua mercantilização e da sua financiarização. Então, vejam que a gente tem, por si só, um elemento muito complexo de trabalhar, né? A terra, ela não é algo que simplesmente alguém anota lá um título, dá um título de propriedade e ela passa a circular com muita facilidade, você define preço com facilidade, enfim. Não, você tem um elemento em si complexo. Não é. Com dificuldade de ser convertido em mercadoria dentro da própria teoria do valor, enfim, criada pelo Marx para, de alguma maneira, explicitar os elementos presentes no modo de produção capitalista, mas ela vem aí retomando, digamos assim, a sua importância. Não que ela tenha perdido em algum momento, mas ela perdeu, digamos assim, o protagonismo do arranjo capitalista, especialmente no período industrial, né, que ela acabou se convertendo muito mais em mais um elemento, né, de produção do que propriamente no protagonismo dentro do sistema. E esse protagonismo vem sendo retomado na atualidade dentro dessa perspectiva do rentismo e da financiarização. Bom, então, nesse contexto todo, é fundamental para que você estabeleça ao máximo relações mercantis e financeiras com a terra, dentro dos limites possíveis, dado que a terra não é uma mercadoria, né, como eu acabei de dizer. É fundamental que você estabeleça um regime jurídico fundiário homogêneo, né? Não pode você ter uma terra que é um regime de posse, outra terra é um regime de propriedade, outra terra é um regime de concessão de uso. Enfim, você tem um monte de regimes jurídicos atuando sobre o mesmo território, né? Então, é fundamental que toda essa terra, ou a maior parte possível dela, seja homogeneizada em relação ao seu regime jurídico dentro dos parâmetros da propriedade privada individual capitalista, né? Essa homogeneização, ela é não só registral, ela é não só formal, não significa simplesmente entregar documentos para as pessoas, mas sim uma transformação na própria maneira como as pessoas se relacionam com essa terra, né? Então, uma mudança cultural, né? Uma mudança da própria estrutura financeira para que a terra cada vez mais seja um elemento de negociação, seja vista como um patrimônio, que é uma coisa que ainda não está completamente consolidada no Brasil, né? Não é difícil, aliás, não é nada difícil encontrar nas nossas grandes cidades
ainda que em áreas regulares, em áreas que tenham seu título de propriedade, relações do tipo: minha casa eu não vendo de jeito nenhum, por preço nenhum, né? Minha casa aqui foi dos meus avós, enfim, ou minha casa tem um significado especial para mim, eu não vendo de jeito nenhum. Isso é muito comum no nosso país, mesmo em áreas formais, né? Em áreas que têm ali o seu título de propriedade individual. E essas relações, elas são incompatíveis, ou pelo menos elas dificultam esse processo capitalista de mercantilização e financiarização da terra como mais um ativo econômico. Então, são esses processos que precisam ser mudados. E aí é claro que a homogeneização do regime jurídico, essa formalização, é o primeiro passo para operar essa conversão, né? E essa homogeneização, né, essa transformação do regime jurídico fundiário no sentido da propriedade privada individual, ela, no cenário brasileiro, envolve uma forte atuação estatal, né? O primeiro passo para isso precisa ser, de fato, uma regulação, uma lei, que vai, então, guiar a atuação do poder público no sentido de operar essa primeira conversão, que vai se dar exatamente no nosso país, por via da regularização fundiária. A gente vai falar disso, vocês já ouviram bastante disso com a Betânia, né? E depois, posteriormente, você vai operando na conversão das relações sociais, das relações culturais que se estabelecem com a terra. Bom, mas dito isso, esse nosso contexto mais atual, vamos voltar um pouquinho na história para tentar entender o cenário brasileiro, né? Por que a gente diz que no Brasil, que é um país de dimensões continentais, mas que precisa ser homogeneizado, que a terra é uma fronteira de acumulação ainda pouco explorada no cenário brasileiro? Por que isso, né? Da onde vem essa percepção? Bom, o Brasil foi invadido em 1500, até 1500 as delimitações, as relações sobre a terra, obviamente, passavam ao largo mesmo da individualidade, né, quiçá dos padrões mercantis que já se estabeleciam naquela época, embora não propriamente capitalistas, e durante todo o período colonial, né, que vai aí até 1822, nós temos um privilégio da posse, né? O que é a posse? A posse, ela é exatamente uma situação de fato, né? O fato de você ocupar uma terra e você dar um uso para ela, seja um uso econômico, seja um uso social, um uso de moradia, faz com que você tenha a posse daquela terra. Então, considerando a dimensão continental do Brasil e a necessidade da coroa portuguesa de manter os limites da sua terra recém-conquistada, né, entre aspas, houve durante 300 anos esse privilégio da posse, né? Com muito pouco em termos de registro disso. Você tinha as igrejas já no século XVII, operando alguns registros dessa terra, de quem ocupava que terra, enfim, dirimindo alguns conflitos que eventualmente surgiam, mas, via de regra, você tinha muita terra no país, uma condição baixa de Portugal, que é um país muito pequenininho, de dar conta da ocupação desse território. Então, basicamente, quem quisesse ocupar ficava por ali, enfim, e estava tudo certo, né? Era um regime de tolerância muito grande com a posse e de um baixo grau de registro, de formalização dessas relações estabelecidas com a terra. Bom, depois da independência, esse cenário começa a mudar e começa a surgir a necessidade de uma regulamentação maior sobre a propriedade e a posse da terra no país, né? Então, nós temos já em 1850, então vejam, 350 anos depois da invasão portuguesa, nós temos a edição da primeira lei brasileira que estava ali querendo tratar do regime jurídico das terras no país, né? Então, a Lei de Terras, que é a Lei número 601, de 1850, ela tinha a pretensão de substituir esse cenário, esse contexto de privilégio da posse, pela propriedade formalizada, né? Pela propriedade registral, né?
e ela também tinha o desejo de implementar um registro fundiário único no país, então, estabelecer esse ordenamento, digamos assim, da propriedade da terra. Bom, acontece que a Lei de Terras ela encontrou uma série de resistências de muitos atores para ser implementada, né? A primeira resistência, a mais forte delas, foi da própria elite rural, né? Da elite produtora rural do país. Isso porque os grandes coronéis que já tinham se instituído nesse momento, inclusive participado ativamente do processo de independência, eles adquiriam a terra pelo uso da força, né? Eles não gastavam nenhum centavo para adquirir as suas terras. E eles tinham muito receio que, a partir desse regime, eles tivessem que começar a pagar pela terra, né? Eles também tinham muito receio em relação ao registro das suas propriedades, né? Lembrando que, para eles, né, no âmbito ali das suas relações, a terra significava muito mais do que o poder econômico. A terra se relacionava diretamente com seu status social, com seu poder político. Então, demarcar as suas propriedades e exigir que acréscimos apenas fossem feitos por via da propriedade privada individual era uma situação que desagradava imensamente esses proprietários que faziam parte da elite política e econômica do país, né? Um outro setor que se desagradou muito da Lei de Terras foi a Igreja Católica, né? Até 1850, a gente tinha a Igreja Católica como principal agente de registro das terras do país. E isso dava, obviamente, à Igreja um poder muito grande, né? Além de contribuir diretamente com a arrecadação da Igreja. Então, estatizar esse controle, retirar esse poder das mãos da Igreja, de ser ali quem dita de quem é a terra e de que, eventualmente, faz mediação de conflitos fundiários, também era algo que desagradava a Igreja, um outro agente muito importante do nosso Estado naquele momento, né? E nós tínhamos também, é claro, uma série de resistências populares em relação a isso, embora muito mais fracas, né, pelo contexto da época, né? E lembrando que a instituição da propriedade privada como única forma de aquisição da terra no país em 1850 deixava de lado uma série de posseiros, de pessoas que ocupavam a terra, exerciam atividade econômica, realizavam sua moradia nesses territórios, mas não poderiam se tornar proprietários sob essa lei. Então, deixava de fora essas pessoas desse arranjo, vulnerabilizando a sua posição social e econômica. É muito interessante destacar, normalmente, a gente escuta muito que a Lei de Terras teve como um de seus principais objetivos afastar os negros da propriedade da terra, né? Afastar os negros que viriam a ser libertos décadas depois da propriedade da terra. E a gente tem alguns estudos de historiadores no Brasil que mostram que, na verdade, isso é muito mais uma percepção a partir de uma distorção histórica do que propriamente uma verdade, né? Percebam que a gente tem mais de 30 anos separando a Lei de Terras da abolição da escravatura. E, embora em 1850 a gente já tivesse iniciado um processo de fim do tráfico negreiro, iniciado um processo de esgotamento do modelo escravagista, vários estudos mostram que não era possível às elites, naquele momento, imaginarem que a escravidão chegaria necessariamente ao fim, né? É claro que o modelo escravagista estava passando por transformações, mas esse fim não era pré-anunciado. Então, se a gente tiver que relacionar a Lei de Terras a algum tipo de arranjo político-social, ela certamente estaria muito mais relacionada com a vinda de imigrantes ao país, né? Com a tentativa de atrair esses imigrantes, garantindo que aqui eles poderiam conquistar a sua terra, que a terra não seria tomada, que eles poderiam ter o seu documento, sua proteção em face do Estado, enfim, né? Então, é importante trazer essa contextualização para vocês.
Bom, depois, 66 anos depois, nós temos o Código Civil, né? O primeiro Código Civil, em 1916, brasileiro, que reforça essa opção pela propriedade privada individual e consolida uma certa ideologia proprietária na sociedade brasileira, né? Então, a partir aí do século XX, a gente começa a constituir essa ideologia do documento, da casa própria, né, que a gente tem aí tão forte até hoje. Mas, apesar desse reforço, desses sucessivos reforços da opção pela propriedade privada individual, a gente seguiu tendo um cenário de ampla e profunda irregularidade fundiária no país, seja pela resistência das próprias elites rurais, né, de estabelecerem um regime fundiário homogêneo sobre suas terras, que representavam, repito, status, poder social, poder político, seja pela completa impossibilidade das camadas mais pobres de acessarem esse regime jurídico, mantendo, obviamente, as suas terras ocupadas de maneira irregular, né? Com isso, a gente tem o que eu chamo aqui de um arranjo de superposição entre os regimes fundiários, né? Então, em determinado momento no Brasil, você tem a propriedade privada, mas você tem também a posse, e você tem uma certa propriedade irregular, mas que não é posse, né? Que a pessoa cerca, diz que é sua, não está exercendo nenhuma atividade, mas tem um controle daquele território. Então, você tem um amálgama de regimes de dominação da terra, de regimes fundiários, que levou a um cenário amplo de irregularidade fundiária no país, né? Ou, pelo menos, não combateu, não minimizou esse cenário de irregularidade fundiária. E esse cenário se torna ainda mais latente quando o Brasil começa a passar pelo seu acelerado processo de urbanização, a partir da década de 30, levando a que a grande maioria das nossas cidades fosse constituída sob bases fundiárias irregulares, né? E essa irregularidade fundiária no Brasil, muito mais do que a falta de documento, muito mais do que a falta de registro de quem é dono do quê, ela representa essa heterogeneidade, que ela é jurídica e ela é social também, das relações estabelecidas com a terra. Então, foi como eu coloquei para vocês. A terra no Brasil ela pode significar memória, cultura, poder político, poder econômico, enfim, ela tem uma série de significados que muitas vezes são opostos à ideia de um bem fungível a ser aí trocado, enfim, no âmbito do mercado. Bom, então vamos falar então sobre as regulações, né, que passam por esse cenário de irregularidade fundiária durante aí a história do nosso país. Essa seta, né, eu não sei em que medida vocês estão conseguindo ler, ela está pequenininha mesmo, mas essa seta se pretende uma linha do tempo, né? Logo aqui no início dela, à esquerda, nós temos a Lei de Terras, em 1850, que fala claramente de regularização fundiária, pelo menos no sentido da regularização jurídica, registral. Depois nós temos 147 anos sem uma legislação que trate especificamente desse tema, muito embora a gente tenha nesse meio do caminho a Constituição de 1934, o Estatuto do Campo também, em 61 ou 63, agora eu não lembro muito bem, mas a gente só vai ter uma lei que fale especificamente de regularização em 1979. Então, 149 anos se passam até que a gente volte a refletir sobre regularização fundiária, em especial sobre a regularização fundiária em área urbana, né? Então, vocês percebam os saltos temporais. Da invasão portuguesa até a primeira lei, 350 anos. Depois, para a segunda lei, entre aspas, sobre regularização fundiária, mais 149 anos. Depois dessa lei, que tinha um sentido muito menor, né? Porque tratava especificamente de parcelamento do solo, então só cuidava de loteamentos, né? Em 1979. Você tem mais 30 anos
para que venha, de fato, a primeira legislação brasileira, depois da Lei de Terras, que se dedique de forma sistemática à regularização fundiária, né? Ainda não era uma lei específica sobre o tema, não tinham sido suficientes ainda os 509 anos para que a gente produzisse uma lei específica sobre o tema, mas uma lei que traz de forma sistemática essa questão da regularização. É a lei do programa Minha Casa Minha Vida, a Lei 11.977, que certamente vocês trabalharam bastante com a Betânia na última semana, né? Mas vocês percebam que, apesar de todos esses gaps temporais enormes, né, até o ano de 2009, se a gente pegar de 2016 para cá, que é esse finalzinho da seta, essa partezinha direita, a gente começa a ter várias propostas de lei, várias leis relacionadas com o tema. E isso, visualmente, já é um pouco estranho, né? Se nós passamos tanto tempo ignorando, né, ou pelo menos convivendo com a irregularidade fundiária, por que de 2016 para cá a gente começa a se preocupar juridicamente, normativamente com essa questão, a produzir vários projetos de lei, várias propostas, no sentido de, mais uma vez, reforçar, instituir a propriedade privada individual como modelo fundiário no Brasil? Então, foi exatamente essa questão que me chamou mais atenção na minha pesquisa e me levou a me aprofundar no tema. Não preciso dizer para ninguém aqui que 2016 é o ano do golpe jurídico parlamentar, que tira a presidenta Dilma Rousseff do poder em agosto. E em dezembro, ele já traz uma medida provisória que altera completamente o modelo de regularização fundiária. Então, vocês percebam que a regularização fundiária ela era uma pauta prioritária do governo golpista do então presidente Michel Temer, né? Mas antes de falar dessa transformação, que certamente vocês também ouviram falar com a Betânia, e eu não vou me aprofundar muito, mas só para também manter aqui a nossa linha de raciocínio, é importante a gente refletir um pouquinho sobre essa lei 11.977, né? A lei de 2009, do segundo mandato do presidente Lula, a lei que instituiu o programa Minha Casa Minha Vida, mas que trazia no seu capítulo 3º uma sistematização bastante interessante sobre regularização fundiária no país. Então, essa lei, bom, o que ela tem de mais relevante para a gente aqui no desenvolvimento desse raciocínio foi o estabelecimento de um paradigma do que a gente chama de regularização fundiária plena, né? Na regularização fundiária plena, a titulação, a regularidade registral, ela era apenas a última etapa a ser alcançada por um processo que envolvia medidas ambientais, medidas jurídicas, medidas urbanísticas, medidas sociais. Então, você tinha um processo amplo de transformação territorial e de transformação social que culminava com a regularização jurídico-formal daquela terra, né? Então, a partir desse paradigma de 2009, a gente pode dizer que a gente tinha uma regularização fundiária de caráter protetivo, uma regularização fundiária que tinha como objetivo a garantia de direitos aos moradores, enfim, em especial às populações vulnerabilizadas das cidades brasileiras. Bom, a gente tem também uma peculiaridade importante quando a gente fala de regularização fundiária no país, que é a repartição de competências estabelecidas pela Constituição Federal de 1988. Então, pela Constituição Federal, cabe à União estabelecer regras gerais sobre questões fundiárias, né? Então, a União legisla, mas não é a União que promove a regularização fundiária. A regularização fundiária, por ser uma política local, de interesse territorial, ela precisa ser executada pelos municípios, né? E nós temos uma União e mais de 5.500 municípios no Brasil. Então, uma legislação fundiária ela tem a peculiaridade de necessitar se capilarizar, se disseminar por mais de 5.500 estruturas municipais para daí, então, ser aplicada. Lembrando que desses 5.500 municípios, poucos
tem, de fato, uma estrutura administrativa, tem recursos econômicos para dar conta do desafio de uma regularização plena, como a colocada pela 11977. Então, já se previa, mesmo no momento da sua aprovação, que seria um processo lento, que aos poucos iria regularizar a terra no Brasil, iria formalizá-la juridicamente e registralmente, mas também iria promover transformações no seu território e melhorias das condições de vida das populações vulnerabilizadas no Brasil. Mas, apesar dessa expectativa de que seria uma lei que deveria produzir efeitos no médio e no longo prazo, apenas 7 anos depois que ela entrou em vigor, ela não foi alterada, né? Ela foi absolutamente apagada e substituída por algo completamente diferente, que é exatamente essa medida provisória, logo após o golpe jurídico parlamentar, que eu comentava com vocês anteriormente, né? Então, nós temos, a partir do golpe, a revogação desse capítulo 3º da Lei 11.977, e a medida provisória 759, que, vejam bem, ela não só veio logo depois do golpe jurídico parlamentar, mas ela foi editada no dia 22 de dezembro de 2016, né? Então, já numa tentativa de desarticular qualquer forma de resistência, né? Já que os prazos correram aí em período de festividades, em períodos clássicos de desmobilização social, especialmente depois de um golpe, depois de um duro momento que as forças progressistas estavam vivendo aqui no Brasil, né? E essa medida provisória, ela substitui não só a lei, né, não só o texto, mas ela substitui todo o modelo da regularização fundiária plena. Ela passa a entender a regularização fundiária prioritariamente como titulação, né, entrega de títulos de propriedade individual para os moradores, sem a necessidade de um processo prévio de melhorias territoriais, de melhorias sociais, enfim, simplesmente entrega o papel do jeito que tiver. Foi uma medida provisória que trazia uma facilitação procedimental extrema, né, a ponto de trazer um instrumento que se chama legitimação fundiária, que a Betânia deve ter falado com vocês também, que permite regularizar em meses, por meio de uma lista, entrega ao cartório, enfim, algo assim que beira daqui a pouco vai ser possível fazer regularização fundiária sem nem pisar no território. Então, você tem um giro de 180 graus no modelo de regularização fundiária no Brasil. E é muito importante dizer que essa medida provisória, né, essa priorização do tema no governo golpista, ela não vem do nada, né? Não era o Michel Temer que tinha aí um interesse especial pela terra, enfim, ou coisa do gênero. Na verdade, o Banco Mundial, pouco tempo antes do golpe, ele tinha feito um estudo sobre governança de terras no Brasil e fez uma série de recomendações, inclusive essa regularização em massa registral das terras no Brasil, entendendo que isso criaria um ambiente de negócios mais interessante para o país no cenário internacional, né? E no meio desse caminho aqui, você tem também, é importante dizer, o crescimento do interesse de agentes externos, né, de empresas estrangeiras nas terras do Brasil, né? Então, no período entre 2016 e 2020, você tem um crescimento muito grande da compra de terras no Brasil, especialmente pela China e pelos Estados Unidos, né? Então, todo esse movimento vai acontecendo em conjunto e é importante para a gente entender os sentidos que essa regularização assume e ao que ela serve. Bom, e qual é a hipótese, né, a partir aqui dessa transformação da medida provisória em 2016, né? A hipótese é que a regularização fundiária ela deixa de ser um instrumento protetivo, um instrumento de garantia de direitos, de melhoria das condições de vida das populações vulnerabilizadas no país, e ela passa a ser um instrumento de homogeneização do regime jurídico fundiário brasileiro em torno da propriedade privada individual, permitindo, então, a abertura aí de uma nova rodada de mercantilização da terra no país e um aprofundamento do seu processo de financiarização. Isso por quê?
Embora nós tenhamos mercados informais constituídos com terras irregulares, e nós temos, né, as favelas são aí um grande exemplo disso, enfim, os nossos subúrbios nas grandes cidades também, mas você tem uma dificuldade de dar escala a esse mercado fora da formalidade. E você tem também uma dificuldade de envolver agentes externos fora também desses parâmetros de formalidade. Então, a regularização fundiária ela deixa de servir para garantir direitos e passa a servir a colocar a terra, botar uma roupinha na terra que sirva para essa venda, para esses interesses de fora do país e também de dentro do país relacionados com o capital financeirizado. Tá? Bom, e aí a lei, a medida provisória 759, editada no dia 22 de dezembro de 2016, se converte na lei 13.465 em 2017. Né? E aí aqui eu queria trazer alguns apontamentos sobre esse processo legislativo da conversão da medida provisória em lei, também para que a gente entenda os interesses que estavam em jogo ao longo desse caminho. Né? Primeiro, é fundamental dizer que houve uma quase que completa ausência de participação democrática nesse processo. E eu não precisaria de muito para dizer isso, já que a medida provisória foi editada no dia 22 de dezembro de 2016, né? E o prazo para entregar emendas era tipo 10 de janeiro do ano seguinte, enfim, se aproveitando de uma desmobilização. A gente tem a inclusão de princípios, né, que até então não existiam, mas passaram a existir com essa lei, princípios como os da competitividade, da eficiência, entre os norteadores da regularização fundiária. Então, percebam a lógica que estava sendo estabelecida em torno da regularização no país nesse momento. O processo legislativo de conversão foi muito conturbado. Né? Nós tivemos a apresentação de mais de 700 emendas por mais de 20 partidos políticos. Então, o tema da terra ele é tão fundamental no Brasil, ele constitui tantas relações que são absolutamente indispensáveis para o que o nosso país é hoje, que nós temos emendas da esquerda e emendas da extrema-direita, todo mundo quer dar pitaco nesse tema da terra no país. Né? Então, foi realmente um número recorde de emendas, um número recorde de partidos apresentando, nós tivemos judicialização desse processo no STF, enfim, foi um processo dos mais turbulentos, mas ainda assim ele foi concluído em 6 meses. Para vocês terem noção da prioridade que o tema tinha na pauta, mesmo com todas as questões, toda a judicialização, com todas as paralisações, em 6 meses a medida provisória 759 estava convertida na Lei 13.465. Né? A gente tem uma alteração já de cara no texto, que já mostra bem o sentido da mudança legislativa, que foi o próprio conceito de regularização fundiária, no qual foi retirado os objetivos de proteção social. Né? O texto lá da 11.977, se vocês pegarem, eu acho que é o artigo 46 ou 43, diz lá que é o conjunto de medidas urbanísticas, sociais, jurídicas e tal, que tem como objetivo a proteção social, enfim. Aí, na 13.465, ele manteve o conceito e tirou essa parte do objetivo da proteção social. E isso significa muito para a gente, com todo esse contexto que estava em torno dessa alteração legislativa. Bom, a medida provisória trouxe, a lei sacramentou o instrumento da legitimação fundiária, né, que é esse que permite a regularização em pouco tempo, com uma simples lista encaminhada para o cartório, enfim, algo bastante sui generis, considerando aí o nosso histórico fundiário. E a lei traz também uma série de inovações registrais, isso é muito importante, que tem um foco na homogeneização do registro das terras no Brasil de acordo com parâmetros internacionais. Então, pela primeira vez no nosso país, a gente começa a exigir para o registro fundiário ações como georreferenciamento, que era algo que não existia aqui no Brasil. A gente sempre teve outras maneiras de delimitar a terra. Mas o georreferenciamento ele é um padrão internacional de localização de terras. Né? Então, a adoção desse padrão também nos diz muito aí sobre os sentidos dessa regularização. Bom, então a gente tem, e depois da 13.465, né, o que aconteceu?
Depois da 13.465, bom, primeiro um momento de instabilidade enorme no país que a gente vem vivenciando até hoje, né? No momento da aprovação da lei, o Banco Interamericano de Desenvolvimento estava disposto a injetar uma quantia bastante significativa no Brasil para ações de regularização fundiária. Essa injeção de capital nunca foi feita, né? Logo depois veio o governo Bolsonaro, e aí, enfim, não preciso dizer para vocês o caos em que a gente está inserido, mas é algo que ainda está no ar, né? O aprofundamento dessa rodada de regularização fundiária. Em termos práticos, né, a Lei 13.465 começou a ser aplicada de forma mais expressiva quantitativamente pelos municípios a partir de 2019. Né? Hoje em dia, ela já é responsável pela grande maioria de títulos de propriedades que são entregues para populações vulnerabilizadas, mas as grandes cidades do país, em especial, ainda resistem a essa regulamentação. Resistem, em especial, pela falta de recursos para colocá-la em prática, né? E também pelo medo de algumas outras consequências que podem advir dela, como a cristalização de controles paralelos sobre o território, e aí eu falo aqui do Rio de Janeiro, onde isso é uma questão realmente bastante importante, mas a gente não tem visto tanto a aplicação da 13.465 ainda nas nossas grandes cidades. No interior, muito, né? Está se regularizando muito a terra no Brasil com base nessa lei, com base na propriedade privada individual. Mas, para além da 13.465, a gente tem uma série de projetos, de medidas provisórias e de leis editadas desde então sobre esse tema da propriedade fundiária, né? Então, nós tivemos, por exemplo, o programa Casa Verde e Amarela, né, que substitui, entre aspas, o programa Minha Casa Minha Vida e que fala da regularização fundiária, inclusive permitindo que empresas privadas promovam a regularização fundiária e que, eventualmente, tomem a casa dos moradores que não pagarem as dívidas referentes ao processo. Então, vocês percebam, a regularização fundiária de 2009, de garantia de direitos, ela foi completamente extinta. Hoje em dia, é uma regularização fundiária em que o mercado ataca de todos os jeitos, né? Até mesmo superendividando os moradores com o próprio processo de regularização. Né? Existe uma ênfase clara na viabilização de um projeto extensivo de regularização fundiária, né? E no aprofundamento de um processo de privatização dos imóveis e terras públicas. Esse também é um aspecto muito importante. Para além de regularizar áreas ocupadas por pessoas, via de regra, de baixa renda, mas, enfim, também de alta renda, também há, na 13.465, uma espécie de mandamento geral de privatização do estoque fundiário público. E aqui é importante só fazer um parêntese para vocês, que com todo o cenário de irregularidade, os 350 anos de privilégio da posse, tudo que a gente conversou aqui, a gente estabeleceu num determinado momento, ficou tão caótico entender de quem era a terra, pela falta de registro, que se estabeleceu de que toda a terra que não era de ninguém era pública. Né? Isso foi uma convenção fictícia brasileira. Então, com isso, os entes federativos brasileiros passaram a ter muita terra em seu nome, né? Terras, imóveis, enfim. E hoje em dia existe um mandamento geral vindo a partir do governo federal, mas já se capilarizando pelos estados e municípios, de que esse estoque fundiário, de que esse estoque imobiliário público, ele precisa ser privatizado. Ele precisa ser vendido, doado, enfim, tem que fazer alguma coisa para transformar esses bens que estão fora do mercado, estão presos no âmbito dos bens públicos, em bens dentro do mercado por meio da propriedade privada individual. Esse é um processo também muito relevante que está em curso. Várias leis posteriores a 13.465 vêm aprofundando também esse processo. Né? Para além disso, também é fundamental falar do tema aí da vez, né? Que é o PL 4188, recentemente aprovado na Câmara de Vereadores, que retira aí a garantia do bem de família
para bens, para imóveis que sejam dados em garantias de dívidas do proprietário ou de terceiros, né? E o que isso significa? Bom, hoje no Brasil não significa muita coisa, porque são poucas as pessoas que podem chegar no banco e oferecer a sua casa como garantia, exatamente pelo cenário de irregularidade. Mas se a gente conjuga esse cenário que eu estou aqui desenhando com vocês, de uma regularização fundiária massiva, barata e rápida, em que todo mundo tenha o seu título de propriedade, com um cenário de crise econômica e de superendividamento que caracteriza as classes populares brasileiras de forma cíclica, né, no nosso país. A gente pode dizer que, no médio e no longo prazo, a gente corre um sério risco de virar os Estados Unidos, né, da pior forma possível. Então, a gente corre um sério risco de aquecer um mercado de subprimes, de títulos financiarizados a partir de hipotecas, né, a partir de títulos lastreados na terra urbana, e, ao mesmo tempo, de promover uma expulsão em massa de moradores pobres que deram a sua casa em garantia por questões de sobrevivência, por um endividamento fundamental para a sua sobrevivência. Basta a gente pensar, vocês imaginem o que seria se todos os brasileiros tivessem título de propriedade individual da sua casa em março de 2020, tendo que atravessar a pandemia. Eu não preciso dizer que todo mundo ia correr para os bancos com a sua casa para pegar algum dinheiro, para sobreviver, para pagar as contas. E hoje em dia, provavelmente, com esse processo de recuperação absolutamente lento e inconstante que a gente está vivendo, a gente estaria vivendo uma onda de expulsões de pessoas, né? Então, esse projeto de lei, ele vem aí para, de alguma forma, dar mais um nozinho nessa teia desse arcabouço normativo que vem sendo construído desde 2016, desde lá a medida provisória 759, de conversão da terra no Brasil em uma mercadoria, em um ativo financeiro, tanto quanto possível, né? E isso, obviamente, traz um risco de desagregação social, traz um risco de aprofundamento das crises sociais bastante relevante. Bom, mas vamos lá nos apontamentos, que a gente vai falar um pouquinho ainda mais sobre isso antes de eu fechar, e eu já estou terminando, já passei do meu tempo. Bom, a gente tem, então, claramente, né, uma pretensão de homogeneização do regime jurídico fundiário no Brasil. Nós temos uma série de regulações legais que são exatamente o primeiro passo, a formação desse arcabouço normativo para a efetivação de um projeto de mercantilização e financiarização da terra urbana no Brasil, né? Trata-se de um movimento, pelo momento em que foi estabelecido, a gente pode dizer que trata-se de um movimento de tomada de iniciativa das forças mercantis e financeiras, que passaram a dominar a coalizão de poder no Brasil após o golpe jurídico parlamentar. É claro que ainda está em disputa, mas cada vez mais a gente vê a boiada passando, né, de forma mais rápida, mais abrupta, e a gente cada vez com menos possibilidade de reação, de fato, disputar os rumos dessa regularização fundiária. A gente tem esse grupo de regulações, de leis, né, que, ao promover essa homogeneização do regime jurídico, ao promover essa disseminação da propriedade individual, operam uma mediação que me parece fundamental entre o espaço urbano e a esfera financeira. Então, você permite um aumento do volume e da segurança das transações que tomem a terra como elemento base, né? Então, isso é fundamental. A gente tem, claramente, a criação desse arcabouço normativo de aprofundamento da mercantilização e financiarização da terra urbana no Brasil. E aí, a cada mês, às vezes a cada semana, surge um projeto de lei novo que vai constituindo essa teia intrincada que a gente vê aí numa analogia, né? Os mais pobres sendo atraídos como moscas, né? E daqui a pouco sendo engolidos aí pelo mercado. Então, a gente tem esse cenário que me parece cada vez mais explícito. No momento que eu escrevi a tese, estava até menos explícito do que agora. Acho que cada vez mais isso vai se tornando mais claro. Com isso, a gente vai estabelecendo uma tendência crescente de conversão da terra no Brasil em ativo financeiro, né? E essa tendência de conversão da terra em ativo financeiro
implica também no aumento dessas desigualdades socioespaciais e da vulnerabilização das camadas mais pobres. Então, a gente tem aí um processo de espoliação em curso, cada vez mais, de forma cada vez mais profunda, se utilizando de um instrumento que, no imaginário das pessoas, ainda é aquele lá de 2019 que quer garantir direitos. Então, é muito comum, e eu queria fechar dizendo isso para vocês, que as pessoas, em especial os moradores de favelas e assentamentos informais, que eles digam que querem muito a regularização, que eles querem o título. Mas aí, quando você pergunta por que eles querem o título, eles dizem que é porque eles querem ter segurança de ficar no seu território. E é muito difícil fazê-los compreender que a regularização fundiária, da forma como está dada no Brasil hoje, pode representar o exato oposto. Ela pode representar a arapuca, a ameaça maior de expulsão para eles, né? Seja pela atuação direta do mercado imobiliário, do assédio, enfim, áreas valorizadas, seja por esse processo de superendividamento, de financiarização de títulos e que leva à expulsão das pessoas que não têm condição de arcar com pagamento. Então, a gente está nesse momento de construção desse arcabouço, a aplicação dele, os efeitos estão ainda claramente em disputa, vão depender dos próximos governos, vão depender da nossa articulação social, da nossa capacidade de resistência, mas é fundamental compreender e abrir os olhos para esse aspecto, para que a gente tenha alguma posição de fato de resistir a toda essa situação e lutar de fato por cidades mais justas, não ignorando a regularização fundiária, mas trazendo essa ideia da regularização como uma garantia de direitos e não como uma ameaça. É isso, gente. Muito obrigada pela paciência. Desculpa por ter passado do horário. Eu estou aberta para as questões. Tarsila, muito obrigado pela tua exposição, pela aula. Infelizmente, eu estou aqui com uma obra aqui em cima do meu apartamento. Imagino que esteja vazando o som para vocês e vai atrapalhar um pouco a minha interação aí, em termos de clareza aí do som, entendeu? Mas, enfim, eu acho que nós podemos, então, passar para um momento da aula de intervenções aí dos alunos, né? Enfim, a gente pode fazer como temos feito, deixar o microfone aberto para quem quiser fazer alguma intervenção, alguma pergunta, algum pedido de esclarecimento, né? E, assim, antes, contudo, de passar diretamente para essa fase, eu queria fazer alguns comentários sobre não só a aula da Tarsila, mas sobre o trabalho dela, sobre a contribuição que ela traz para esse debate. Está muito ruim o som? Está muito vazado? Chega, mas chega a tua voz também, Luiz. Oi? Chega o barulho, mas chega a tua fala também, tua voz. Chega a voz, pois é. Então, é horroroso. Não dá para pedir para parar, porque eu também fiz obra aqui, entendeu? Sei que eu atrapalhei os vizinhos, entendeu? Mas, então, assim, primeiro o ponto assim, teórico do trabalho da Tarsila, né? Que é, enfim, retomar essa discussão sobre o processo contraditório, conflituoso, né, de transformação da terra ou da propriedade da terra, né, no processo, na mercantilização, na sua transformação em mercadoria, né, que é um processo contraditório e conflituoso nele mesmo, né, porque a terra, na verdade, é uma mercadoria fictícia, como já nos ensinou há muito tempo, né? O próprio Marx, né, e o Polanyi, né, exatamente com o trabalho e com o dinheiro, são mercadorias fictícias na medida que não são produtos do processo de produção capitalista. Produzir da terra também não é um bem sobre o qual se estabelecem diretamente relações capitalistas, né? E
por essa ideia de relações capitalistas, como bem disse a Tarsila, quer dizer, bom, relações sociais que sustentam o processo de produção e circulação do valor, né? Do valor e da mais-valia. A terra, por si mesma, é um bem necessário para a produção do valor, né? Mas ela, em si, não é uma mercadoria, é uma mercadoria fictícia. E ela pode circular, pode ser vendida e trocada, mas ela vai estar sempre confrontada a essa natureza de ser uma mercadoria fictícia, né? Assim, um bem é totalmente mercadoria quando esse bem circula de maneira absoluta, apenas regulado pelo preço autorregulado, né? Pelo preço que a própria lógica da produção e circulação desse bem é que fixa esse preço, né? Muitas coisas, muitos bens na sociedade são vendidos e trocados, né, até de maneira regular, mas que, na verdade, não sendo produtos da produção capitalista, né, não têm os preços fixados dessa maneira, preços autorregulados, né? Podia citar aqui até a obra de arte, né, que é um bem que compra-se e vende, né, e se vende com regularidade, né? Mas ele não é um bem que tem um preço autorregulado, né? Quer dizer, um preço que o que comanda esse preço é o valor do trabalho abstrato incorporado na produção desses bens, né? É quando a mercadoria atinge o seu estado pleno, né? Então, a Terra em si, ela traz essa contradição, né? E essa contradição que, enfim, nunca é totalmente resolvida na medida que a Terra não só é um bem não produzido, mas é um bem, enfim, finito, né? Sobre o qual se estabelecem relações de posse, de propriedade, que monopoliza o uso dessa terra, né? Então, o capital tem que vencer permanentemente essa contradição para transformar esse bem num bem acessível à sua própria lógica, sobre as condições que regula a sua existência como valor em movimento, né? Isso, historicamente, a gente pode ver vários momentos em que o capital tenta resolver isso por, enfim, várias formas econômico-institucionais, né, que vão ajustando essa contradição que existe entre capital e propriedade, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto, e enfim, a Tarsila traz essa questão mais geral para pensar essa contradição no ciclo atual da expansão do capitalismo, né, onde a dominância financeira ou a financiarização é a sua marca principal, né, e como tal, né, apoiando-se em vários autores, né, quer dizer, o capitalismo passa a se fundamentar mais em controle de relações de propriedade do que em relações de produção, né? O capital, pelo menos o capital dominante, as frações dominantes desse capitalismo, se funciona sob o controle de relações, de bens e direitos, né? Fundados em relações de propriedade, mais do que em relações de produção das coisas, deixando um pouco para outros fazerem a produção e o capital se apropriar de uma parte do valor pelo controle de relações de propriedade, né? Então, é uma contribuição importante pensar como isso está colocado, essa contradição está colocada nessa fase atual do capitalismo, e, ao mesmo tempo, como está colocada no Brasil, dada a história específica fundiária que nós temos. Cada país, eu acho que tem uma história fundiária específica ou particular em função exatamente de como essa contradição foi colocada na expansão do capitalismo em cada formação social e econômica, e como essa contradição foi sendo ajustada na expansão do capitalismo, né? E nós temos, de fato, algumas particularidades que a Tarsila toma como ponto de referência, né? que eu diria que assim, a propriedade privada da terra, em fases anteriores, teve um papel importante na sustentação das condições específicas em que o capitalismo entre nós se desenvolveu, né? Eu acho que, nesse sentido, acho que há uma
uma conexão entre a fala da Tarsila e a fala da Ana, né? Quando a Tarsila parte desse ponto em que as relações de propriedade da terra no Brasil foram muito mais fundadoras de relações de poder, de prestígio e de reprodução social do que propriamente sustentação de relações de produção, né? Isso tem a ver exatamente com essa ideia de uma natureza mercantil que funda a nossa expansão do capitalismo enquanto sociedade capitalista e que não foi anulada com o desenvolvimento do próprio capitalismo entre nós, né? De certa maneira, ele foi reposto ao longo da nossa história, né? Com movimentos de avanço na direção da tentativa de mercantilizar, de construir as condições para que a terra pudesse circular mais livremente como uma mercadoria ainda que fictícia, né? E momentos de recuo, né? Então, isso se deve a essa natureza, né, do nosso capitalismo, que essas relações mercantis não foram absorvidas na expansão do nosso capitalismo. A terra continuou tendo esse papel duplo de mercadoria fictícia e, ao mesmo tempo, bem inserido em relações de reprodução social, de exercício do poder, de prestígio, né? E a fase atual, que é bem analisada pela Tarsila, quer dizer, parece que nós não só estamos num novo momento de tentativa de absorver a terra na lógica enfim, da capitalista de produção, né? Agora sob a dominância financeira, como um movimento de aceleração, de tentativa de aceleração desse movimento, aquele gráfico muito interessante, aquela linha do tempo que a Tarsila mostrou e que faz parte da tese dela. Aliás, a tese dela foi objeto de um livro publicado pelo Observatório que está à disposição gratuitamente de enfim, quem tiver interesse na nossa biblioteca digital, né? Então, aquela linha do tempo é bem interessante para mostrar como enfim, no momento atual, há um movimento acelerado, né? Uma pressão acelerada de busca de, novamente, tentar tornar a mercadoria, a terra, uma mercadoria ainda que fictícia, né? Mas criando instituições onde essa dimensão fictícia que acaba gerando barreiras, né? Quer dizer, é diminuída por novas maneiras de registro, novas formas de entendimento do que enfim, o que é a terra, o que é a propriedade da terra, né? E que ela chama de um novo regime da propriedade da terra, né? Tentando resolver esses cacos históricos da manutenção dessa dimensão mercantil, que no Brasil essa dimensão mercantil tem muito a ver com o papel da terra, como enfim, instrumento de poder, de prestígio, né? E de manutenção também de um certo patamar de exploração da força de trabalho, né? Dando, digamos, um acesso precário à população, sobretudo urbana, à terra, para eliminar um custo importante, enfim, da reprodução social, portanto, permitindo que salários aviltados, que na verdade expressam uma sobreexploração, uma superexploração do trabalho, pudesse se constituir, que é um dos traços fundamentais do nosso capitalismo industrial, né, Tarsila? Essa sobreexploração do trabalho faz parte da condição, da constituição dessa superexploração, esse acesso precário à terra que foi permitido na cidade, né, para aqueles que chegaram para constituir o grande exército industrial de reserva que sustentou esse capitalismo até, pelo menos, aí os anos 80, né, que é quando começa essa transformação desse capitalismo industrial na direção de um capitalismo, eu diria, de maneira genérica, rentista e tendo como centro desse rentismo a dominância financeira, né? Embora a gente possa ver também essa lógica rentista hoje presente para além dessa órbita propriamente financeira, né? Então, a tese da Tarsila, a aula dela, também traz uma contribuição para iluminar esse processo atual, né, e essa aceleração, ou pelo menos a tentativa de acelerar essa nova rodada de constituição de um mercado de terras que possa funcionar
mais próximo da ideia do mercado de terra, sempre lembrando, né, que esse mercado de terra vai estar sempre, quer dizer, vai estar sempre contraposto a essa natureza da terra como mercadoria fictícia, né? Nós temos talvez um outro lado de expressão desse movimento, que é a constituição dos fundos imobiliários, né, que é uma forma também de tentar resolver isso na medida que você pode ser proprietário de terra sem ter a terra, né, sendo participante de um desses fundos imobiliários, que você, na verdade, tem uma cota parte do negócio feito com a terra, sem precisar você ser um proprietário da coisa física. É uma tentativa de construir uma instituição social para resolver essa contradição intrínseca da terra enquanto um bem que se vende e se compra, mas é uma mercadoria fictícia, né? Então, e ao lado dessas formas mais ligadas diretamente ao mercado, tem essas transformações regulatórias mais gerais em curso que tentam criar um marco institucional legal que favorece a construção de algo parecido com o mercado de terras no Brasil, né? Com consequências, evidentemente, bastante impactantes e bastante preocupantes na medida em que aquilo que antes permitiu, enfim, a sobreexploração da força de trabalho, com esse acesso, ainda que precário, à terra dos trabalhadores do Exército Industrial de Reserva, né? De repente isso está se desmantelando, né? E aí o trabalhador não vai ter nenhuma coisa nem outra, né? Quer dizer, nem um salário ideal para se reproduzir, muito menos a terra, ainda que precária, para se estruturar ali como, enfim, uma unidade de reprodução social mais ou menos enfim, em condições de sustentar a reprodução da própria vida, né? Então, isso aponta também uma frente de contradições novas, de confrontos novos, de conflitos novos em torno da terra, né? Por um lado, o capital, sob a dominância financeira, tentando se apropriar da terra e, ao mesmo tempo, isso resultando num movimento de expropriação daqueles que não tiveram a posse, mas não a propriedade da terra, isso tendo essa função dupla, né, de permitir uma sobreexploração do trabalho, mas, ao mesmo tempo, permitindo também uma condição de reprodução social minimamente viável para o tipo de vida que a cidade coloca como uma necessidade, né? Então, assim, rapidamente esses comentários para incentivar a todas e a todos aí para, enfim, intervirem, fazerem perguntas, comentários, entendeu? Então, está franqueada a palavra. Nós temos aí um tempo, né, Tarsila? Você tem ainda um tempo para ficar conosco, né, Tarsila? Então, pessoal, quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, por favor, pode usar o microfone, tá? Eu vou desligar aqui o meu, porque vai vazar menos, evitar vazar, pelo menos, o barulho, tá? Tarsila, queria agradecer aí, né, a oportunidade de te ouvir, acho que complementou bastante, né, aquilo que a Bethânia já tinha falado para a gente na semana passada, e estou só aproveitando aqui, né, a possibilidade, ninguém estava inscrito para falar, porque eu estou mais pensando alto aqui, a partir do que você colocou, e pensando nessa luz, assim, né, no fim do túnel, que são as grandes cidades ainda resistirem um pouco, né, conforme você colocou. E eu que estou começando a olhar aqui em São Paulo com mais interesse na região metropolitana, a liberação de grandes metragens pela saída de fábricas, né, no processo de desindustrialização, fico pensando aí que tem alguma possibilidade ainda aí, né, de enfim,
de que essas grandes áreas não sejam rapidamente, nem desapareçam como terrenos e nem o patrimônio que está acima delas, né? Porque fico interessada em saber também, acho que a Ana, né? Luiz, não me lembro exatamente o nome da, da colega que veio apresentar também a sua tese, né? Sobre a heterogeneidade, né? Na propriedade da terra aqui no centro de São Paulo, que comumente se trata como uma coisa mais homogênea, e ela mostrou que é muito heterogêneo, né? Diferentes formas as diferentes né, tipologias de propriedade aqui, e eu fico pensando nessas grandes áreas, né, de fábricas que em alguns distritos sofrem um grande assédio, né, esse mercado, porque, enfim, são áreas que hoje estão em zonas muito privilegiadas aqui da cidade, né. Então eu queria só te perguntar, assim, pedir para você comentar se, porque você falou das grandes cidades, mas deu o Rio como exemplo, se isso também é uma observação tua para São Paulo, que vale para São Paulo, e, enfim, em que medida essa resistência é pelo custo disso, porque, pelo que eu entendi, aí você podia esclarecer também essa outra dúvida, se o custo dessa regularização de quem que ele é, se isso é da municipalidade, se isso é de parte a parte, porque depois também você comentou que se a pessoa não consegue arcar, né, com o custo dessa regularização, ela também está em risco, mas aí quem exatamente que está custeando essa regularização, e se isso vale para São Paulo, mas se também vale aqui alguma resistência dos movimentos, né? Ok, Clarissa. Tarsila, vamos ver só se tem mais alguma pergunta, pode ser? Para a gente fazer uma rodada, claro. Umas 3 perguntas, 4, aí você responde, tá? Okay. Pessoal, bom, então, Tarsila, enquanto o pessoal se incentiva, você pode ir encaminhando a pergunta da Clarissa? Vamos lá, claro. Clarissa, muito, muito importante a sua pergunta. Na verdade, aí, bom, o que acontece? Primeiro, né? O plano era que, com a 13465 e esse instrumento da legitimação fundiária, que é um instrumento que é mais rápido, enfim, mais fácil de regularizar, viesse um dinheiro alto do governo federal para os municípios promoverem políticas de regularização. Esse era o plano inicial, né? Mas a bagunça política e econômica não permitiu que esse aporte de recursos fossem feitos. E aí, o que aconteceu? Né? O que a gente tem observado, pelo menos na prática, né? Cidades menores têm se utilizado da regularização fundiária como capital político. Então, os políticos têm dado títulos, têm titulado loucamente e angariado votos, enfim, todo um rebanho eleitoral a partir dessas ações. Nas grandes cidades, a questão é um pouco mais delicada, né? Mexer com o território, por mais que a gente tenha aí políticos eleitos nas nossas capitais, também com, enfim, interesses bastante rasos relacionados à eleição, mas é um pouco mais complicado. Porque você imagina, pegando o exemplo de São Paulo, você titular uma série de favelas, de ocupações na área central, por exemplo, são várias. Imagina você titulando aquela galera enlouquecidamente, abrindo a porteira para isso. Então, os governos tendem a olhar com um pouco mais de cautela. Como eles precisam olhar com mais cautela e não tem dinheiro no caixa especificamente para isso, é uma coisa que ainda não aconteceu. Mas, veja bem, precisa de pouco para acontecer. Primeiro porque, embora as grandes cidades tenham resistido, elas estão usando um argumento muito frágil, que é o seguinte argumento: São Paulo não, mas o Rio de Janeiro sim, Belo Horizonte agora está... Enfim, mas o Rio de Janeiro está usando muito, de que não regulamentou a lei federal. Que a lei federal não se aplica. 13465 não se aplica no Rio de Janeiro porque não teve regulamentação. E isso está errado. Juridicamente isso não existe. A lei federal se aplica diretamente, não tem problema nenhum se o município não dispuser em contrário. E com isso eles estão segurando todos os processos. Está tudo lá. O pessoal vai dando entrada em regularização fundiária, eles vão sentando em cima e tal. Mas isso tudo traz uma preocupação de fundo
com os impactos que essa titulação pode trazer para a cidade, né? Você está falando de um organismo já muito complexo por si só. Então, sair titulando é complicado. Ao mesmo tempo, com a legitimação fundiária, se você titula uma área, dificilmente você não vai conseguir titular outra. Então, é uma porteira que você vai abrir e que aquilo vai trazer uma demanda que as grandes cidades ainda não entenderam muito bem como fazer. Mas já vêm sendo pressionadas para isso. E vêm sendo pressionadas, inclusive, pelos movimentos. Você falou isso, né? Se tem um processo de resistência, se os movimentos estão fazendo parte. Na verdade, é o contrário. Os movimentos, via de regra, querem a regularização. Por quê? Porque a gente tem um ideário social de que o título vai trazer a segurança. É muito difícil explicar para um movimento que está há décadas lutando pelo título da sua ocupação, da sua casa, que aquilo pode ser uma ameaça, que aquilo pode ser muito ruim. Então, a gente está lidando num terreno muito pantanoso, porque é uma coisa que, ao mesmo tempo que é uma arapuca muito atrativa, muito atraente, né? As pessoas querem o título, os movimentos querem o título. Uma coisa que a gente tem trabalhado aqui, e aí, enfim, ainda muito no Rio de Janeiro, mas agora já começou a se espalhar no Brasil, é tentar trazer um instrumento que já é reconhecido internacionalmente, está na nova agenda urbana, que, a partir da propriedade privada individual, constitui um arranjo que é o arranjo até hoje mais protetivo da permanência e do desenvolvimento comunitário, que é o termo territorial coletivo, que em inglês é o Community Land Trust, né? Então, a ideia é tentar lutar a partir daí. Então, se a porteira vai abrir de qualquer jeito e a gente vai começar a articular em massa, então vamos achar um jeito de, pelo menos, né, botar ali uma redoma de vidro e garantir que aquela comunidade ou que aquelas comunidades estejam preservadas e possam se desenvolver, mesmo a partir da propriedade privada individual. Então, é uma forma de subverter esse modelo. Mas a resistência é quase nenhuma, Clarissa, hoje. Só não está acontecendo nas grandes cidades por conta dessa conjugação de falta de um dinheiro especificamente direcionado para isso e da complexidade territorial que exige que se vá com um pouco mais de calma. Mas as cidades médias estão titulando muito pelo Brasil afora. Está realmente, assim, uma loucura. Não, peraí, só esqueci um detalhe. Você me perguntou sobre quem paga. Isso é importante. A lei diz que quem paga é o município, quando for de interesse social, né? Mas o Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida não, desculpa, o Casa Verde e Amarela, que veio depois, disse que se as pessoas de baixa renda quiserem, elas podem fazer por uma pessoa privada, elas podem fazer por uma empresa, e aí elas vão pagar pelo serviço, para ser mais rápido, enfim, elas podem usar esse caminho. E aí essa empresa, se ela fizer, ela vai poder ter a casa dessas pessoas como garantia da dívida pelo processo. Então, é assim, olha, o dever é do Estado, mas se você achar que está demorando muito, se você quiser fazer por conta própria, ótimo, as empresas estão aqui, você pode fazer. Só que se você não pagar, você perde sua casa para a empresa. É basicamente isso. Entendi melhor, obrigada. Outra manifestação? O pessoal hoje está um pouquinho tímido, Tarsila. Faz parte. Eu vou deixar meu e-mail aqui no chat, mais uma vez. Se alguém, enfim, tiver com alguma dúvida depois, pensando, pode ficar à vontade também. Deixa eu aproveitar, então, esse breakzinho aí, ver se o pessoal se incentiva mais. Eu gosto muito dessa ideia, desse conceito que a Tarsila propõe uma construção na tese dela, mas algo que a gente pode, enfim, desenvolver mais, né? Esse conceito de regime de propriedade privada, né? Porque eu acho que por trás dessa ideia tem esse entendimento, né, de que é preciso transformar a propriedade privada da terra, né, numa relação funcional para o capital, né? E isso depende da normatividade, enfim, do arcabouço normativo legal e normativo não legal, né,
que incide sobre o uso e ocupação do território, né? Tem uma parte que é totalmente decorrente do que está constituído no direito positivado, né? E tem também uma parte que tem a ver com aquilo que, creio que na aula da Ana ou da Betânia, né, alguém falou assim, da ideia de uma espécie de uma cultura relacionada com a terra, né? Quer dizer, como a terra é compreendida, enfim, socialmente, enfim, por todos, né? Então, faz parte também desse arcabouço uma dimensão que não está totalmente no direito positivado, mas está no direito do sentido dos costumes e dos valores que organizam as práticas sociais em torno da terra, né? Então, essa ideia de transformar o regime de propriedade na direção de um regime mais adaptado ao uso da terra como um bem ligado, né, à sua função de reprodução do capital mais do que a reprodução social, né, lança luz para a complexidade desse processo, né, porque se trata, de um lado, de mudar as relações sociais, para fazer com que essas relações sociais sejam unificadas em torno do uso da terra para fins de realização de um negócio sobre a terra, algo conectado com o uso capitalista da terra, né? Mas se trata também de mudar mentalidades, mudar a maneira de olhar a terra, de pensar a terra, né? E essa transformação, evidentemente, é uma transformação de mais profundidade, né, que não se realiza da noite para o dia, né? Mas é importante a gente pensar também como o direito participa dessa dimensão da transformação da mentalidade em relação à terra, né? Transformando as mentalidades dos agentes do direito, né? Mas transformando também a mentalidade da sociedade como um todo, né? Então, pensar que a terra tem um fim, que é o fim econômico, mais do que um fim cultural, um fim político, um fim social, né? Um fim moral, né? Que é algo que está inscrito em relações sociais diferentes, das relações do uso da terra totalmente vinculada ao negócio, à reprodução do capital, né? Então, transformar essas relações implica também transformar essa mentalidade, né? Então, tentar fazer o direito, né, realiza também essa transformação, né, para além dos seus efeitos como um código positivado, né, na medida que sinaliza também para a sociedade que a terra tem que ter um único fim, que é o fim para realizar negócios, para realizar uma atividade econômica, tornando outros usos menos legitimados, né, socialmente, né? Então, eu acho muito interessante esse conceito de regime de propriedade, porque lança à luz a complexidade desse processo e as dimensões diferentes que são as dimensões propriamente do direito, né? E isso se conecta com outras transformações de mentalidade que também vêm ocorrendo na sociedade brasileira, mas de resto no capitalismo como um todo, né? Que vão também nessa direção, né? De criar, digamos, o homem neoliberal, né? Quer dizer, um discurso, uma representação, né, que, enfim, postula a ideia de que cada indivíduo é responsável por si mesmo e ele deve agir como um indivíduo autointeressado na busca, enfim, de realização de negócios, né? Então, por exemplo, toda a narrativa em torno do empreendedorismo vai nessa direção, né, de construir essa visão da sociedade, do ser humano, né, enfim, voltado para essa lógica, enfim, da prática social totalmente centralizada, enfim, nas razões do mercado, nas razões do capital, né, nas razões, enfim, do credo liberal, do credo neoliberal, né? Então, assim, faz parte, na minha visão, dessa ideia do regime, não só pensar
o arcabouço institucional, mas pensar também como isso atua com outros mecanismos na construção de uma nova mentalidade sobre o que é a Terra, finalmente, para que serve a Terra, né? Então, instituir essa ideia de que a Terra serve para ser objeto de negócio, né, é também construir um novo regime com relação à propriedade da terra, aí, nesse caso, afinada às necessidades do uso da terra pelo capital, né? Então, você passa a pensar a terra, a praticar os atos em relação à terra, voltado para essa lógica do negócio, né? E isso constitui também um elemento do regime de propriedade. Então, eu gosto muito desse conceito que a Tarsila nos traz e permite pensar essas contradições, né? Como os ideais do uso da terra para fim do interesse social passa a ser também transformado por outros ideais do uso da terra para fazer negócios, também por aqueles que a gente pensava que seria o sujeito e objeto dos sistemas de proteção da terra para uma outra finalidade, que seria ligada à proteção social, mais do que para o uso mercantil da terra. Então, pessoal, quer comentar alguma coisa do que eu estou dizendo, Tarsila? Isso a gente já discutiu bastante as nossas interlocuções, né? Já, não, eu acho que é exatamente isso, enfim. Aí você vai falando, eu fico lembrando da tese, enfim, é claro que toda exposição ela é limitada, mas eu acho que isso tudo tá na base aí da ideia, do trabalho. Quem tiver interesse de aprofundar, enfim, na tese, no livro, né, tem partes especificamente falando sobre isso. Eu acho que realmente é um aspecto muito interessante para a gente refletir sobre o caso brasileiro. Isso tem uma conexão muito estreita com a fala da Ana, né, Clarissa? Que ela mostrou bem como, por trás de uma homogeneidade jurídica da propriedade da terra ali no centro de São Paulo, tinham sentidos diferentes que não são só coisas subjetivas, mas se inscreve numa ação social, em algo que está na sociedade, não é só uma subjetividade, né? Então, a propriedade da terra, que é uma herança de família, que se inscreve numa lógica de usar a terra para fazer um negócio, mas ao mesmo tempo tem um problema que decorre exatamente de ser uma herança de família, isso acionando dimensões até de uma certa ordem moral, né? Então, o vender ou não vender aquilo que foi produto da herança não é só um cálculo econômico, né? Então, isso estabelece um tipo de prática social diferente da outra propriedade, estudada também pela Ana, do sujeito que era dono de um terreno, enfim, ali não tem mais uma utilidade naquele terreno, porque as atividades foram para outro lugar, de São Paulo, mas aí faz ali um estacionamento, né? Então, ali a propriedade da terra está inserida de maneira muito mais direta, uma lógica do uso conectado com o negócio, conectado com a razão do capital. Aí o ato de vender ou não vender está muito mais no campo do cálculo econômico do que a outra propriedade, né? Então, essas formas sociais diferentes de propriedade, manifestadas não apenas por relações sociais diferentes, mas também por mentalidades diferentes, né? Enfim, mostra como, enfim, não é espontâneo a transformação da terra em mercadoria, ainda que com mercadoria fictícia, né? E aí essa ideia dos regimes de propriedade me parece bastante rico para dar conta dessa pluralidade de relações sociais e de maneiras de pensar, né? Mentalidade ou cultura, como se falou na aula anterior, entendeu? Eu penso até agora, né? Eu não vou te ouvindo aqui, não consigo elaborar, mas você tem um bem livre, porque eu fico agora pensando quantas dessas grandes indústrias, empresas também se situaram em terrenos dos quais eles não eram proprietários, né? Então, você tem um bem livre, aí você constitui um bem privado, entre aspas, só que em cima dessa área você constitui um outro patrimônio que também passa a ser disputado coletivamente, que é a própria existência da fábrica e do trabalho, né, que reuniu as pessoas ali em torno daquele lugar, e que agora sofre, né, essa pressão, enfim, tem aqueles que
querem vender, que não querem, mas, de qualquer forma, você tem sobreposição de interesses públicos, né, num bem disputado fragmentadamente. É complexo. Se você me permitir, Clarice, a Tarsila também, porque a aula é dela, entendeu? Mas eu acho que você falou algo na tua primeira fala bastante importante, que às vezes a gente não dá atenção. Faz parte também dessa problemática da propriedade da terra o grau de fragmentação e de concentração da propriedade, né? Uma área, uma cidade, em que você tem grandes glebas concentradas, né, na propriedade, esse problema esse problema do confronto entre a lógica do capital e a lógica da propriedade se apresenta de maneira diferente de quando é uma situação de uma grande fragmentação. Eu tenderia a dizer, quando você tem uma grande fragmentação, o problema é o mesmo, porque nós estamos no mesmo universo lógico e econômico social, mas a manifestação é diferente, porque você tem que resolver com uma miríade de proprietários diferentes esses problemas, é diferente do que quando você tem que negociar com um grande proprietário. Entendeu? E você cria conflitos que têm condições diferentes em termos da forma como o conflito se apresenta. Entendeu? Por um lado, quando você tem uma grande concentração, o proprietário pode resistir mais, né? Por outro lado, você tem um problema de negociar com uma quantidade muito grande de proprietários para poder soltar a terra das suas amarras para que ela possa circular plenamente, né? Então, por exemplo, é complicadíssimo você pensar o capital se reapropriar, por exemplo, de Copacabana para revalorizar, né? Porque ali você tem uma densidade de proprietários que torna esse processo mais complicado ainda do que estruturalmente ele é. Portanto, ali você tem uma certa resistência natural, não resistência de mentalidade, de querer resistir, né? A absorção total desse espaço a uma nova rodada de expansão capitalista, né? A gente viu, né, Tarsila, no caso do Rio de Janeiro, para poder soltar a terra do centro da cidade, para, enfim, criar um mercado de terra no centro da cidade, precisou de uma operação extremamente complexa, que associou várias instâncias de governo, várias formas de ação também, para tirar essa parte da cidade, desse regime de propriedade que resistiu ao longo dos anos a uma renovação pelo capital, né? E conseguiu até um certo ponto, né? Mas como também o processo não avançou, as jugosidades da propriedade voltam a se instalar novamente nessas áreas. É isso, Tarsila? Estou certo, Tarsila? Está de acordo com o que eu penso. Se é o certo, eu não sei, mas estamos caminhando. Não, mas isso é muito interessante, né? Por isso que eu acho que a gente precisa sempre olhar para essas alterações, especialmente as alterações legislativas que surgem, menos com pânico e mais com um olhar um pouco analítico, né? Tudo que envolve terra no Brasil não é simples, não é fácil, não é uma canetada que vai fazer a transformação, enfim, tem todo esse senso dos regimes que se estabelecem, das relações sociais que estão muito arraigadas. Eu cheguei a falar disso logo no início da apresentação. Não é incomum você ir em áreas de subúrbio de grandes cidades e você ver exatamente esse tipo de relação. Nossa, a casa foi minha avó que me deixou, não vendo por preço nenhum, né? Um capitalista fica de cabelo em pé com uma coisa dessa, e isso não vai ser alterado de uma hora para outra. O primeiro passo, é claro, é construir esse arcabouço normativo. Daí você constrói as condições materiais, e aí, aos poucos, você vai entrando nesse aspecto mais do ideário social, enfim, da cultura, para daí ir transformando. A gente tem que estar atento. É um processo que está em curso e está acelerado, né? Mas não significa que seja uma transformação para o ano que vem, né? Ou para daqui a pouco tempo, enfim. A gente precisa pensar no todo, né? Para não botar os pés pelas mãos e acabar, enfim, gastando uma energia com uma coisa que pontualmente não vai solucionar, não vai conseguir parar o processo como um todo que está em curso. Isso aí, Tarsila. Claro, sendo um processo contraditório e conflituoso,
ele tem movimentos de idas e vindas, resistências e avanços, que torna a intenção muito contingente, né? Então, você tem uma intenção lá de acelerar o processo aí após o golpe, mas a transformação disso numa realidade concreta vai esbarrar exatamente nesses elementos contraditórios e conflituosos, né? Isso vai se resolver no conflito e na contradição, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente tem uma certa tendência a fazer uma leitura muito, como eu diria, dando uma soberania muito grande à intenção exposta na política, ou na legislação, deixando de lado que isso é sujeito a um processo conflituoso e contraditório, né? E, portanto, ele pode gerar arranjos híbridos, arranjos diferenciados, avança mais numa escala, menos em outra escala, mais num lugar, menos em outro, mais num domínio, menos em outro, né? Porque isso está sempre sob a contingência da contradição do conflito, né? A não ser que tenha uma coisa tipo Pinochet, né? Porque chega, pá, quebra tudo na base do autoritarismo, transforma tudo. Aí você tem uma radical transformação, né, que é possível só em determinadas condições políticas muito específicas, né? Mas, enquanto não tem esse ato tão radical e autoritário, né, vai ser sempre um processo sujeito às contingências do conflito e da contradição, né? Tarsila, você quer fazer as tuas últimas palavras? Eu acho que o pessoal ficou satisfeito com a tua aula, entendeu? Então, não tem perguntas, não tem comentários. Então, acho que a gente pode ir encerrando. Não, eu só quero agradecer pela oportunidade, sempre muito bom conseguir, enfim, falar sobre, né, sobre esse tema. Eu acho que é um tema que vem ganhando relevância, né? Cada dia que passa, as pessoas estão mais engajadas, seja por meio das notícias que vêm de iniciativas do governo relacionadas com isso, seja pela própria movimentação da sociedade civil em torno do tema. Eu, mais uma vez, fico à disposição pelo e-mail, caso alguém, enfim, queira escrever, surge alguma dúvida aí nos próximos dias, enfim, ou em qualquer momento. E é isso, desejar a todo mundo aí um bom dia daqui de Salvador, onde está um calorzinho, matando paulistas e cariocas de inveja. Até carioca. Mas é isso, gente. Muito obrigada aí pela atenção e bom dia para todo mundo. Tarsila, muito obrigado mais uma vez. Eu queria registrar que o Fernando não pôde nos acompanhar totalmente na aula, porque teve um problema pessoal, mas semana que vem a gente vai estar junto novamente. Creio que é a última aula nossa, né, na semana que vem. Então, a gente se encontra na semana que vem, às 9 horas novamente, ok?